pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, está chegando aqui no canal agora, um prazer, eu me chamo Alice, eu quero te convidar a fazer um artesanato fácil e rápido para você ganhar um dinheirinho ou presentear agora, né, gente, na Páscoa. E no Natal a gente já fez muitas coisas também, volta aí uns vídeos para trás que você vai ver vários vídeos diferentes para vocês fazer vários artesanatos aí bem legais. E nós já estamos começando aqui no canal os vídeos de Páscoa. Se você está interessado em fazer artesanato, gente, olha, lindo como estes daqui, é só você ficar de olho aqui no canal que você vai aprender tudo no passo a passo. Lembrando que a gente tem vídeos também na área de membros, né? Vídeos que saem exclusivos, gente, como aqueles coraçãozinho ali, ó, são vídeos exclusivos. E hoje aqui no canal a gente vai começar a fazer um passo a passo, gente, desses saquinhos. Olha só que coisa mais linda! Olha isso, super simples de fazer, muito fácil, que você vai aproveitar também, gente, os seus retalhinhos aí, dá para aproveitar sim para fazer, tá bom? Aqui eu escolhi umas cores bem lindas para chamar a atenção mesmo de vocês e dos clientes. Vocês acharam que ficou bonito, gente? Olha só essa combinação de cores, lilás, azul, verde, rosa. Olha só faltou o rosa de bolinha igual esse, né, gente? Olha só a diferença aqui, ó, do poazinho menor pro poazão, né, gente? Olha só, olha que charme que é, então, você colocar o narizinho do coelhinho combinando com o saquinho, fica bem bonitinho, né? E olha só, eu quero mostrar aqui pra vocês o tanto de chocolate que cabe dentro desse saquinho, um saquinho pequeno. E olha só, chocolate do grande, olha, cabe, ó, gente, 4 chocolates, eu acho que até uns 6 chocolates aqui dentro cabe, viu? Dentro desse saquinho. Dá para colocar balinha, dá para colocar bombom. E se caso você não quiser fazer esse saquinho, gente, eu vou deixar linkado abaixo do vídeo aí para você a minha lojinha que está dentro da Shopee. Lá vocês encontram às vezes algumas coisinhas, peças prontas, né, aqui no canal. Vai ter lá já disponível para você comprar, tá? Então esses saquinhos vão entrar lá para vocês estarem adquirindo lá também, se caso você não quiser fazer, tá bom? Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos também na área de membros, que são vídeos que vai saindo, né, gente? Quero mostrar pessoalmente aqui que não veio no vídeo aberto ainda, né? Exclusividade agora do nosso último vídeo da área de membros. Olha que coisa mais fofa que está esse coração para você dar aí de lembrancinha, gente, na Páscoa. Olha que lindo! Essa guirlanda aqui já é uma guirlanda antiga aqui no canal, que eu quero estar trazendo um molde remodelado para vocês, né, em PDF, que os vídeos antigos, pessoal, vocês não conseguem baixar em PDF, eles estão tudo lá no Pinterest, os moldes, né? Então eu quero estar refazendo esses vídeos aqui ainda, trazendo para vocês. E eu vou virar a câmera aqui que em breve vocês vão ter aula aqui, gente, olha, do meu novo projeto, que são esses coelhos aqui, que eu não vou contar para vocês ainda o que é, para você ficar ligadinha aí, né? E voltar aqui no meu canal para você saber o que eu tô fazendo aqui. E é muito importante que você ajude a compartilhar os vídeos aqui do canal, para eu ir conseguindo, gente, trazer mais conteúdos para vocês gratuitamente, tá bom? Bom, então é isso, vamos lá para o passo a passo? Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vem com uma ideia aqui para esse vídeo de hoje, que é um saquinho de lembrancinha para você vender agora aí na Páscoa em alta produção, tá bom? Então eu estou fazendo aqui já o meu saquinho, já percebi algumas coisas aqui que eu acho que dá para otimizar, né, o tempo da gente, para poder fazer mais rápido e com um acabamento também melhor, né? Então, gente, a gente vai ter então aqui, ó, um retângulo de 17 centímetros por 15, tá? Eu estou utilizando aqui o tecido do Tricoline, que eu acho que ele é bem versátil, não versátil também, né? Por cores. Mas sim também para você poder aproveitar aí os retalhos que você tem na sua casa. Se às vezes nas lojas aparece promoção, tem mais promoção, são de tecidos Tricoline, né? Então eu acho melhor a gente trabalhar com ele, tá? Lembrando sempre que se você for focar em vendas, o legal é você já começar com um tecido, com uma estampa, que se vender, você vai conseguir achar ela de novo, tá bom? Então assim você vai escalando a sua produção com o mesmo tipo de tecido.
Eu gosto muito de trabalhar com o poá porque é mais fácil de achar na internet e eu posso variar as cores, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê, ó? Eu peguei aqui já o meu tecido, dobrei aqui ao meio, ó. Já fiz a seta aqui pra cima, porque é aqui que a gente vai fazer a costura pra colocar o cordão, pra fechar o nosso saquinho. Então, eu já fiz até a seta aqui pra cima, porque na hora que a gente corta, a vista aqui dá uma embaralhada, a gente não sabe pra onde que é o 15 e pra onde que é o 17. Então, eu já fiz aqui uma marcação pra mim não me perder. E o que que eu fiz, gente? Aqui no meu caso, o meu tecido deu pra dobrar aqui pro lado, ó. Mas eu achei interessante porque ele vai ter sua abertura deste lado aqui. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vamos passar, é necessário, já que tá trabalhando com tricoline, fazer, gente, uma mini barrinha aqui, tá, ó? Eu vou ter que costurar aqui essa barrinha e essa outra barrinha aqui desse outro lado. Por quê? Porque na hora que a gente for dobrar aqui pra passar o barbante, o tecido não ficar desfiando aqui, tá bom? Pronto, eu já fiz aqui a minha barrinha. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai dobrar o tecido aqui, ó, na marcação que eu fiz aqui, ó, a setinha pra cima. Eu vou dobrar aqui, ó, gente. E imaginar, mais ou menos, gente, só um tantinho pra passar o seu barbante aqui, tá, ó. Deve ter aqui. Tem aqui uns 2 centímetros, tá, ó, é um pouquinho mais de um dedo. Como a fitinha que eu vou passar é essa fitinha fina aqui, ó, então eu posso até fazer mais fininho, deixar o meu saquinho um pouco mais comprido, tá? Mas eu vou fazer a olho aqui mesmo, ó. E agora eu vou passar a costurinha aqui. Agora, gente, o que que eu fiz? Ó, eu vou pegar um pedaço de fita de 57 centímetros, tá, gente? Ó, essa fita aqui, ó, 57 centímetros. Comenta aqui dos comentários se vocês conseguem usar isso aqui muito bem, porque, gente, eu até hoje, eu não sei se eu entendi direito como que funciona isso. Se a gente tem que colocar, ó, a fita aqui na parte de cima, prende e puxa isso, só que o meu não tá prendendo, gente, tá vendo? Então, o que que é que eu bolei? Eu vou colocar aqui mesmo, ó, colocar aqui por trás mesmo, e vou passar aqui a minha fita. E aí, você me diz aí nos comentários se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Pronto, já vou deixar passadinho a minha fitinha. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Dobrar aqui. E eu vou costurar aqui, ó, a partir da parte aqui, ó, que a gente fez essa costura aqui. Eu vou costurar daqui de baixo, faço essa voltinha aqui pra fechar o saquinho, tá? E se caso vocês perguntarem, Alice, eu não sei costurar na máquina, eu não tenho máquina. Então, o que que você pode fazer? Você pode estar fazendo esse saquinho aqui no feltro e caseado à mão também. Vai ser até melhor, porque você não vai ter que fazer barrinha, nada aqui para não desfiar o tecido, né? Você já pode vir caseando, gente, aqui embaixo, só em volta, ó. Pega só a medida do molde e dobra aqui, faz um alinhavo aqui para você poder passar, né, o cordãozinho, ó, para você poder amarrar assim o saquinho. Então, para fazer o coelhinho, nós vamos precisar de 8 centímetros e 3 círculos de 12 centímetros. Para fazer a orelhinha, eu vou dobrar, ó, uma vez ao meio, de novo. E agora aqui, a gente vai alinhavar essa parte arredondada, que vai formar a orelhinha do coelho. Ó, se o tecido ficar muito duro, eu venho assim, gente, ó, contra a mesa e vou empurrando a agulha, tá? Ó, já nem vou cortar a agulha e já vou fazendo a próxima orelhinha aqui, ó, pra gente já também não perder tempo, ficar colocando linha aqui na agulha, né? Então, a gente já aproveita. Ah, e você já aproveita também, deixa o seu like e compartilha esse vídeo nos seus grupos, que aí você me ajuda bastante aqui no canal. E eu a trazer mais conteúdos pra vocês, igual esse aqui, tá? Lembrando sempre que o molde estará gratuito para você na descrição do vídeo. Eu já vou aproveitar e deixar o molde também, gente, do círculo, né? Porque depois a gente fica em casa lá medindo com a régua, procura
copo, procura xícara, procura tampa de Tupperware que vai dar os 8 centímetros aqui. Eu já vou facilitar aí pra vocês, já vou deixar o círculo, né? Não custa nada deixar o círculo já desenhadinho no molde, vai caber na mesma folha. Ó, então aqui a gente já vai deixar a orelhinha pronta. Os outros 2 círculos menores, a gente vai fazer a patinha do coelho. E eu já vou o quê? Vou vir aqui, ó, com a linha marronzinha, né, gente, ó, tô usando esse tom aqui de marrom, que eu já vou mostrar pra vocês, pra facilitar também o tempo aqui de costura, tá? Então, a gente vem alinhavando. Vou pegar aqui, ó, um pouco de fibra. A fibra siliconada, o plumante, né, gente? Acho que cada região aí do Brasil se fala, né, de um jeito. Aí você comenta aí pra mim, que eu estou agora curiosa pra saber de onde que você é e como que se fala a fibra siliconada aí na sua região. Ó, a gente feito já o fuxiquinho, ó, a gente já vai fazendo então a bolinha, como vocês viram, ó, né? Como o meu tecido, ele é mais durinho, gente, ó, tipo um tricoline. Como o meu tecido, ele é mais durinho, ele vai fazendo umas preguinhas aqui, ó, mas não tem problema. Ó, eu vou imaginar agora aqui a patinha, os dedinhos, tá? Então, nós vamos deixar o nosso coelhinho aqui, ó, com 3 dedinhos. Ó, vem e vai puxando aqui, gente, ó, tá? Ó, tá vendo como vai ficando bonitinho? Ó, vem aqui atrás e arremata. Gente, costurando as patinhas, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa. Olha só a primeira patinha e olha só a segunda. Gente, olha a diferença. Que, assim, um pouquinho que a gente leva a linha pro outro lado. Olha como essa daqui tá muito mais bonita, mais uniforme. E essa daqui, gente, olha só que desastre, né? Então, eu vou arrumar isso aqui, né, gente? Vou fazer de novo. Pra fazer a cabecinha do coelho, então, um tecido de 12 centímetros também, tá? Então, a bolinha ficou assim, gente, ó, repare que eu não fechei ela por completo, porque eu quis deixar ela, né, grandinha assim, tá? Agora, com a linha marrom, eu vou vir aqui fazer a boquinha aqui, né, do coelhinho. E aqui, então, já estou com a pérola, colocando o olhinho, ó. E pra fazer o narizinho dele, gente, olha, eu achei um pedacinho de feltro igualzinho o saquinho. Eu vou fazer o narizinho dele verde, gente. Olha que lindo que vai ficar. Então, agora aqui, gente, ó, só com a cola quente a gente já vem. Cola aqui o narizinho, ó. Vamos colar aqui a patinha também. Passamos cola aqui na orelhinha. E é só colar, gente. Olha que fácil. Essa ideia desse saquinho aqui, porta-bombom. Agora, a gente vem aqui, ó. Passa a cola bem. Bastante, gente. Nas patinhas, aqui na cabeça. Ó, vem aqui e cola. E eu não podia deixar de dar o meu toque aqui especial, que é, gente, passar o blush. Vou tirar bem aqui o excesso. Ó, passar aqui bem delicadamente mesmo, ó. E tá pronto, gente, o nosso saquinho. Se caso você quiser enfeitar mais, colocar gravatinha, colocar lacinho se for menininha, né? Fica aí ao seu critério, tá? Mas então essa foi a ideia do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e sempre acompanhe aqui o canal que vai ter mais ideias, muitas ideias na verdade, esse ano aí pra vocês, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!